chamar aqui o nosso Rafael Ávila, o nosso 007, que tem informações sobre uma tentativa de feminicídio em Tangará da Serra. Por acaso é aquele acontecimento que as imagens só foram liberadas depois, ou Rafael? Esse caso mesmo, viu, Daniel? Caso envolvendo um comerciante chamado Renato Moraes. Ele tem 39 anos. Ele foi preso após tentar matar a ex-esposa com uma faca. Pior de tudo, na frente das filhas. Isso aconteceu na cidade de Tangará da Serra. Esse caso chocante já está sendo investigado pelas autoridades e a câmera de segurança da residência gravou o momento em que o casal começa a discutir. Logo em seguida, o homem vai até uma gaveta, pega uma faca e parte para cima da vítima. E é exatamente nesse instante que uma das filhas do casal entra na frente da mãe e implora para que o pai não inicie o ataque. A gente pode perceber também que mesmo diante de todo esse apelo da criança, o homem ignora e vai para cima da ex-companheira que tenta se defender. A menina então tenta impedir a agressão, desfere vários tapas do braço desse pai e a mulher chega até a cair no chão. O homem aproveita desse momento, se aproxima dela, mas acaba recuando. E a criança, desesperada, presencia toda essa cena. Quem vai trazer todos os detalhes e as providências jurídicas relacionadas à situação atual do Renato é o Guilherme Hernandes, delegado de Tangará da Serra. No dia 4 agora de O juiz solicitou a prisão preventiva desse suspeito, né? Ele já entrou inclusive com habeas corpus, mas a situação dele é a prisão preventiva por enquanto. O juiz deferiu por conta de vários elementos. A primeira delas é a existência de câmeras comprovando o fato. Segundo, reincidência. O Renato já havia sido preso pelo mesmo crime contra a mesma vítima em janeiro deste ano, inclusive com a posse de uma arma de fogo. Mais um dos motivos, o descumprimento de uma medida protetiva anterior. E, por fim, indícios de periculosidade e risco de reiteração delitiva. Agora o caso segue nas mãos da Justiça, mesmo com essa solicitação aí do habeas corpus, se o Renato Moraes seguirá preso ou não, Daniel. Do nosso Rafael, obrigado. Não tem condição nenhuma de viver em sociedade. Não tem condição nenhuma de ficar do lado de fora. Que história é essa de habeas corpus o quê? Tem que ficar, trancafiado mesmo. Não tem condição. Dá uma olhada na reação, gente. Olha isso aqui. Olha o que o criminoso faz. Não era nem para ele estar aqui na casa. Primeiro, para começar essa conversa, não era para estar aqui no interior da residência. Pouco se importou com a presença dessa criança aqui. Essa criança deve ter o quê? Uns 8, 10 anos de idade. A criança desesperada para salvar a sua mãe. E pelo visto a criança já sabe que a mãe vive momentos de tensão, de ameaças de morte dentro de casa. Porque a reação dessa criança mexeu comigo aqui. Tocou meu coração, porque na mão esquerda dessa criatura tem uma faca. A criança, quando percebe que a sua mamãe está em perigo, olha o que a criança faz, gente. A criança dá socos no braço desse homem não, desse covarde. Meu Deus, gente, olha essa menina. Imagine só o trauma dessa menina por uma criatura possessiva, criminosa, covarde, porque age na frente da menina e não tá nem aí, pouco se importa com todo o estrago causado no seio familiar. Aliás, o seio familiar é um modo de dizer com carga positiva, porque ele já acabou com essa família há muito tempo, para chegar a esse nível, a esse ponto. Uma atitude irracional, atitude de criminoso mesmo, que está prestes a cometer um crime passional e pouco se importa com as consequências dos seus atos. E essa menininha é uma guerreira, hein? Essa menininha
Uma guerreirinha que tenta a todo custo salvar a vida da sua mamãe. Que habeas corpus que nada! Pois se soltar, ele vai fazer a mesma coisa, ele vai aparecer na casa de novo e vai fazer pior. Tem o risco dele voltar no endereço e fazer tudo ou pior. Lógico que tem um risco delitivo, por óbvio que tem, por óbvio que tem. O advogado dele está tentando, por todas as formas, conseguir a liberdade. A entrevista do delegado, está no ponto aí novamente? Guilherme Hernandes, está no ponto? Pode soltar, por favor, vamos ouvir o delegado. No dia 4 agora de junho, aproximadamente 23 horas da noite, um agressor, utilizando-se de uma faca, ameaçou a sua esposa na frente de crianças. E então foi realizado um boletim de ocorrência, medida protetiva de urgência, e os delegados plantonistas aqui do CIS receberam aí a ocorrência e pediram a prisão preventiva do agressor. O juiz plantonista, o doutor Leonardo Augusto Santos, ele então deferiu a decretação dessa prisão preventiva e agora o caso está sendo analisado pelo Tribunal de Justiça, porque o agressor ele entrou com habeas corpus para que o tribunal agora venha nesta semana analisar o pedido de habeas corpus do agressor. Pois eu penso que se a justiça, diante de tudo que aconteceu aqui, dessa tentativa de homicídio, com agravante de ter sido ainda cometido na frente de menor de idade, na frente de uma criança, do trauma provocado a essa criança. Imagine só essa criança lá na frente, uma adolescente, uma adulta, lembrar de tudo que a mamãe dela viveu nas mãos de um agressor. Se não for cuidada em tempo, poderá ser uma adulta lá na frente traumatizada, com problemas até de relacionamento, com problemas para embarcar num relacionamento, com os traumas que ela viveu durante a infância ao ter um homem agressor dentro de casa, que seria o pai dela. Lógico que ele vai fazer novamente.